médico estatal, onde tinha os prontuários dos generais, dos almirantes, dos brigadeiros, dos coronéis, e lá eu precisava simplesmente pegar o endereço, os exames de sangue, a doença que eles tinham, passar para a guerrilha para a gente saber na hora que precisasse, né, agir. Então, aí eu fiz um pequeno treinamento de serviço, né, de guerrilha. Você, na guerrilha, numa ditadura, você não tem escolha. E nós não agíamos, nós reagíamos, né? Mas não tinha legalidade. O advogado não tinha como trabalhar. E aí, depois de pegar e tal, eu saí do serviço, que a gente chamava de serviço reservado da guerrilha, que é o serviço secreto, digamos assim, da guerrilha. Eu costumo até brincar, né? Eu era a mistura do Rambo com o James Bond, ao contrário, né? Porque o Rambo e o James Bond são o símbolo do imperialismo, né? E nós lutávamos contra o imperialismo, né? E aí eu me formei, fui para o Piauí ser advogado de Sindicato de Trabalhadores Rurais, Federação das Favelas, Associação dos Mendigos, Associação das Prostitutas e Sindicato dos Motoristas de Rodoviário. Então foi aí onde eu aprendi a advogar. Mas tive um privilégio que eu me orgulho muito de ter feito meu estágio aqui em Brasília no escritório do Maurício Correia, né? E aí eu dei esse depoimento para que a gente possa depois entrar em algum debate e passar para vocês essa experiência apenas para que vocês saibam que vocês precisam, tem que ser também advogado militante. E o papel do advogado militante, aqui eu já estou terminando, o papel do advogado militante é que o mais importante na vida do advogado militante não é ele ser importante, é ele ser útil, né? E todo militante, advogado militante, ele é um revolucionário, porque ele quebra, né? Ele quebra aquele conservadorismo da profissão mais bonita que tem, que é a defesa da justiça e dos direitos humanos, mas que também é a mais conservadora em todo o universo. E é a mais conservadora e mais direitista que tem, porque ela defende, muitas vezes, não o direito, e muito menos a justiça, defende os privilégios pelas quais as leis são feitas. E entre direito e justiça, se um dia vocês tiverem que escolher, escolham a justiça. O direito de classe, ele existe, e a luta de classes também. Mas o pior de tudo é que as leis são feitas em razão da correlação de forças existentes dentro da sociedade. Se nós temos um Congresso progressista, socialista de esquerda, nós teríamos direitos iguais, nós teríamos leis que defendiam os direitos dos trabalhadores, dos negros, dos LGBTs, das mulheres, tudo isso. Mas se nós temos um Congresso reacionário fascista, como esse está aí, o exemplo, as leis que tem no Brasil é a cara dos Bolsonaro e do Gilmar Mendes da vida. Então, eu gostaria de fechar dizendo o seguinte: como guerrilheiro que eu fui, como revolucionário que sou e continuo sendo, porque você pode ser guerrilheiro, é uma etapa da sua vida, você não precisa, não é para que você seja guerrilheiro a vida toda. O guerrilheiro é diferente do revolucionário, o revolucionário será a vida toda. E como militante, advogado militante de defesa dos direitos humanos, de lutar pela proteção do meio ambiente, da conquista da paz mundial, das liberdades democráticas e da diversidade política, econômica e social, cultural, nós temos que ser implacáveis, nós temos que ser misericordiosos na vitória. Eu fui com o meu torturador. Quando eu, 5 anos depois de ter sido solto, 7 anos depois de ter sido solto, encontrei ele, ele ficou apavorado. Vocês viram aquela questão do capuz que o Pimenta falou.
Graças a Deus que o capuz eles nunca tiraram, porque na hora que você tirava o capuz, você sabia que ia ser assassinado, porque você estava vendo a cara do seu torturador. Né? E eu me recordo muito bem que quando ele chegou, me viu, quando eu estava na sala de aula, que ele chegou para dar uma matéria chamada EPB, né? Estudo Povo Brasileiro, que eu estava, durante a tortura, eu só ouvia a voz, só ouvia a voz e me xingaram, mas não via a cara. E eu levantei a cabeça porque eu vi, depois que eu saio, me encontro com ele fora, ele disse, você vai se vingar, nós vencemos. Ele ficou bom. Eu fiquei muito calmo, muito tranquilo. Eu disse, não, eu acho que quem venceu fui eu, porque eu estou vivo. Você vai para casa agora e não vai poder dormir. Eu vou voltar para minha casa e vou, porque se você dormir, você vai ter pesadelo, eu vou ter sonhos. Eu vou continuar sonhando pelo que eu lutei e continuarei lutando. Hoje eu me lembro do que eu disse para ele. Todo mundo ficou assim, sem entender nada. Você vai se vingar? Eu digo, não, meu perdão é a minha vingança. O revolucionário é assim. Né? E nós temos essa característica de sermos, não só os advogados. É lamentável que muitos juízes nesse país querem ser juízes, outros querem ser promotor apenas pelo salário. E nós, advogados, temos que ter um lado, o lado da justiça. É isso que nós temos que ter. E lutar para que o direito seja sempre aquele direito que venha a se transformar em justiça. E quero aqui fazer uma referência muito especial ao professor Geraldo, que foi esse direito achado na justiça, do qual ele é isso, na rua, o direito achado na rua, que faz com que a gente possa continuar acreditando de que a gente pode construir um mundo melhor. Eu, particularmente, professor Geraldo, nunca tive a oportunidade de me dizer, encerro aqui, antes de passar a palavra para vocês, de dizer o seguinte, que quando fui para o Piauí, em 1980, para ser, terminei, me formei aqui, na UDF, fui para o Piauí, eu comecei exatamente a praticar o direito achado na rua, porque a rua me achou, entendeu? E foi aí onde eu aprendi a advogar, certo? E gostaria que vocês tivessem um pouco dessa experiência. Nós vamos ter mais 4 aulas e a gente vai falando sobre isso, tá? E a Aline agora então vai dar os encaminhamentos também. Muito bem. Obrigado. Obrigada, professor. Eu passo a palavra para a doutora Vera Lúcia, que vai nos honrar aqui com toda a sua experiência. Esse negócio de muita experiência, né? No meu tempo agora já tem outra tradução, não é? Mas ainda estou longe dos 25 anos do ensino do professor Zé Geraldo. Eu quero agradecer a subseção de Taguatinga, da OAB Taguatinga, primeiro por essa iniciativa que me remonta naturalmente em muito aos meus tempos, não é? Em que de forma bastante, digamos, inovadora e quase que aos trancos e barrancos, né? Não tive a oportunidade de uma sala como essa, mas tivemos com a condução, digamos, pedagógico-acadêmica sempre do professor José Geraldo, mas especialmente no escritório do doutor Antônio Carlos Sigmarinho das Seixas, o grande locus do experimento da prática do direito como um instrumento de transformação, como um instrumento de intervenção e de construção democrática. Então, eu agradeço, parabenizo a iniciativa e agradeço a oportunidade de estar com vocês compartilhando essas trocas. Naturalmente que a minha experiência como advogada, ela vem muito marcada pela minha própria identidade, que é anterior à condição de advogada. A minha identidade de mulher negra é naturalmente muito anterior ao meu registro 5.204 na OAB-DF. Então, a minha condição, ela foi e continua a ser determinante para as minhas escolhas, para as minhas rejeições, não é? Então,
isso delimita os espaços e os campos a partir dos quais eu posso falar. E aí, nessa perspectiva, eu quero, inclusive, agradecer esse meu espaço, esse momento meu hoje de fala, a uma mulher negra, a todas as negras do anonimato, e uma que recentemente saiu do anonimato por uma forma extremamente trágica, que é a mãe do Betinho, essas coisas do nosso cotidiano e que não mais nos sensibilizam, não é? Há cerca de um mês, o Estado brasileiro, por meio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, matou um menino de 16 anos, o Roberto Penha, né, o Betinho. Ele, com 16 anos, estava trabalhando e, de tão bom, com apenas um mês de trabalho, mas a própria empresa o pôs para um curso já, para, né, apostar na qualificação, e ele saiu com amigos para comemorar isso, né, esse saldo, né, do primeiro salário, e simplesmente foi morto pela Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro. E com poucos dias da morte do Betinho, a mãe dele, dona Joselita de Souza, veio a falecer. E o diagnóstico foi depressão, profunda tristeza, e que isso, como negra, né, me remonta naturalmente à forma em que na escravidão os nossos antepassados morriam, né, o famoso banzo. Então, a dona Joselita, né, há cerca de 10 dias, porque a morte dela foi posterior à do menino, né, do filho, ela morreu de banzo. Né? E ela morreu de banzo porque a gente tem um direito que ele é seletivo na forma e ele é radicalmente militante e seletivo na sua execução. O fazer do direito, a execução do direito no Brasil, ele se marca por esse recorte de seletividade. E aí, como o Acelino bem disse sobre a riqueza que é o universo do direito no sentido conservador das estruturas desiguais, injustas, desumanas, aviltantes, não é? da dignidade humana para a maioria da população em qualquer universo. Então, assim, quando eu dedico essa fala, esse assento de hoje à senhora Joselita e às mães, todas outras, daqueles meninos, foram 5 mortos nessa última tragédia, eu queria dizer exatamente, né, que ela morreu de banzo e os meninos que foram covardemente arrancados, né, das suas casas, que foram mortos, assim como antes foram arrancados dos seus territórios os negros que vieram para cá para viverem a covardia que é intrínseca à escravidão, covardia essa que se perpetua em nichos estatais que encontram no direito os postos mais confortáveis para fazer imperar o direito dos covardes, que não aceitam sequer lutar em igualdade de condições. Isso significa que a gente tem como instrumental de trabalho, como locus e ambiente de trabalho, em qualquer ramo do direito que a gente o exercite, um instrumental que se manifesta de maneira cotidiana e renovadamente covarde. Quando a gente tem um golpe militar, como aconteceu em 1964, e a gente tem um AI-5 que vem para culminar na institucionalidade, a supressão das liberdades, do direito de ir e vir, e até da impetração de um habeas corpus, isso significa que aqueles detentores do poder covardemente disputavam conosco. Aí fica muito fácil prender, inclusive os advogados, fica muito fácil prender magistrados e membros do Ministério Público. Hoje, quando a gente tem também um golpe institucional, que sem a força das armas ainda, a gente não consegue, muitos de nós, não consegue ter muito a dimensão de que
quando falamos num golpe institucional sem uso de armas, não estou me reportando exatamente ao mandato da presidenta. O mandato da presidenta é a materialização de um Estado institucional que tínhamos, de um Estado democrático de direito, de um ensaio de uma democracia inclusiva que experimentávamos e que esta sim foi abortada. Então, não se trata da defesa ou não de um mandato. O que está em jogo, o que se coloca, e aqui esse filme que a gente não conseguiu ver todo hoje, né, eu já vi em algumas outras oportunidades, é que o valor absoluto da democracia, o valor absoluto do Estado democrático de direito é que se perde nesse debate, é que se perde neste processo. E, mais uma vez, covardemente, fica muito fácil para os detentores do poder de hoje, para usar uma expressão assim, bem do jurídico, naquela coisa completamente ao arrepio da Constituição, no princípio ele falava do princípio da publicidade com relação aos decretos secretos. O princípio da impessoalidade, como um mandamento constitucional para a regência da administração pública, foi desobservado, foi absolutamente aviltado para a construção desse artifício de processo. Por quê? Se você, por mecanismos constitucionais, mas você traveste isso, você pinça num conjunto de procedimentos no âmbito de um tribunal administrativo, como é o Tribunal de Contas. Então, você não obedece qualquer princípio da impessoalidade, porque o princípio da impessoalidade, ele só se materializa pela forma pela qual os agentes públicos operam o direito. O princípio da impessoalidade, ele não se manifesta de per si. Se eu, como agente público, seleciono você em detrimento de você, eu descumpri o princípio da impessoalidade. Eu estou exercendo uma seletividade com uma discricionariedade que a Constituição não me dá, e assim eu vou tocando o meu processo e, covardemente, eu instauro o regime e as condições de relações pouco institucionais que me queira que me seja conveniente. Então, isso para atualizar um pouco com essa discussão que não remonta aos tempos da ditadura que o filme aqui registra. Esse filme, inclusive, para quem tiver a oportunidade de ver, vai certamente identificar alguns advogados, não é, de Brasília. Brasília, como capital federal, naturalmente, teve uma presença muito ativa e muito marcante. A minha experiência nesse processo ditatorial e de instrumentalização dos meus incipientes e, à época, mais incipientes ainda, saberes, se exercitaram realmente no escritório do doutor Antônio Carlos Simaringa Seixas, do qual o professor José Geraldo de Souza Júnior já era membro. Então, aquilo foi para nós um imenso laboratório de exercício democrático, de insurgência contra a resistência da ditadura em sucumbir às pressões da sociedade em todos os níveis. Então, quando naquela época, né, se instaurava, se determinava medidas de emergência no Distrito Federal, o José Geraldo era quem fundamentalmente orientava a atuação jurídica de um grupo de profissionais, de jovens novos advogados, desejosos por democracia. E nesse contínuo, assim como o Acilino, em termos de construção, de experimento de vida democrática, a minha experiência jurídica, judiciária, profissional e militante de exercício de cidadania esteve sempre muito articulado com o conjunto das forças emergentes naquela época. Então,
Ana Liese sabe, por exemplo, da organização feminista que criamos naquele tempo em Brasília, né? O Brasília... Não, mas era bem anterior. Brasília Mulher. Era o Brasília Mulher, exatamente, né? Que foi a primeira organização feminista criada aqui. Então, junto com uma outra colega advogada, e o Zé Geraldo também foi um grande instrutor, né, da Simone Nogueira, e eu quero fazer um pouco do recorte de algumas questões de gênero para a gente ter a dimensão de que esse ativismo jurídico, ele perpassa por todos os campos. Ele é, antes e acima de tudo, uma escolha de lados, uma escolha ideológica que não significa uma escolha partidária. Né? É muito bom a gente ter essa distinção e clareza. Então, por exemplo, naquela época, eu e a Simone fomos advogadas numa situação em que obtivemos, pelo Tribunal de Justiça do DF, por um juiz aqui de Taguatinga, o primeiro alvará para um aborto legal, para uma mulher vítima de estupro. Não é? Era uma empregada doméstica, naturalmente negra, e depois, realmente assim, foi um estuprador em série, né? Foram 11 mulheres. Então, após conseguirmos o alvará para o aborto, tivemos que ir atrás do médico, porque o alvará não obriga médico nenhum a fazer o aborto legal. Então, assim, essas experiências muito ricas nos qualificam e nos habilitam a pensar o direito sempre como um instrumental de intervenção, de transformação. É bem verdade que o direito, né, e repito, já tinha sido dito pelo Asselino, costuma ser um locus privilegiado para a manutenção de direitos para poucos. No entanto, e aí a riqueza dessa atividade, dessa iniciativa da OAB Subseção de Taguatinga, é justamente mostrar que um outro direito é possível, um outro universo de debate e embate jurídico é possível. As nossas teses, a gente vai lá perseguindo e insistindo, e volta e meia a gente consegue criar alguns precedentes, e que esses precedentes, num Estado democrático de direito, e naturalmente o contexto, né, que hoje a gente dialoga, não é o mais favorável, não está tranquilo, não está favorável, é verdade. O que exige de nós, que temos já esse despertar e sensibilidade, muito mais determinação, muito mais fervor e amor revolucionário. E aí o sentido do termo revolucionário é como essa transformação institucional do fazer cotidiano a partir do nosso saber, que é o instrumental jurídico que a gente aprende. Agora, a gente aprende e o coloca a serviço do que a gente quiser. O mundo está aí, as escolhas estão postas. Eu nunca mudei de lado. Eu nunca mudei de lado e não vou mudar de lado. Não me aterroriza. Hoje, quando a gente se vê novamente nas ruas defendendo a democracia, defendendo uma democracia inclusiva, porque as eras dos direitos e a construção do direito, a construção dos direitos é esse processo, né? É um processo de um permanente porvir. Então, naturalmente que eu já vivi situações muito mais adversas em termos de Estado democrático de direito. Né? Eu não estou ainda com os 25 anos, mas eu vivi todo o processo constituinte. Eu fui do lobby do batom. Eu estava nos debates do processo constituinte. Eu ajudei a escrever a criminalização do racismo. Então, é coerente que hoje eu continue a trabalhar combatendo os racistas. Senão, não teria porquê. Naquela época, eu ter lutado por isso. Eu participei da escrita do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que assegura a legalidade das terras quilombolas. Então, é natural que hoje eu trabalhe como advogada
em defesa e em favor da plenitude e da execuibilidade desse direito. Então, é isso. O meu lado ativista é o mesmo. Então, continuo trilhando os caminhos do mestre José Geraldo. Acho que vocês estão numa excelente escola e, enfim, estou tanto quanto vocês, também ansiosa por ouvir o professor José Geraldo de Souza Júnior, e tenho convicção de uma coisa: a escolha que eu fiz não foi a mais confortável, não foi a mais fácil, muito pelo contrário. Tenho certeza que as escolhas de vocês, por estarem aqui, já demonstram que também não serão as mais fáceis. Agora, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que faria e farei sempre as mesmas escolhas que me coloquem ao lado do mínimo, que é do óbvio do direito. O direito à igualdade, o direito à justiça, o direito à justiça social e uma equidade que seja material. Não me basta a retórica de que somos todos iguais perante a lei, porque mesmo diante da lei, a seletividade se dá na aplicação do direito. E aí nós advogados, nós advogadas, somos forças determinantes para fazer essas diferenças. É a minha mensagem primeira. Obrigada, doutora Vera. A senhora me lembrou de uma parte que tem no filme, que depois vocês vão assistir, de um empresário que ele vivia muito bem e escolheu um lado da vida dele, que foi atuar como ativista político nas causas contra a ditadura. E isso é muito emocionante no vídeo quando ele fala isso. Você tem que escolher um lado. E a gente tem que realmente escolher um lado, não é? Então eu passo agora a palavra ao professor José Geraldo e agradeço novamente por o senhor ter aceitado vir aqui conosco, conversar. Eu tenho certeza que o senhor aceitou pela credibilidade que o senhor tem em nós, pela confiança no nosso trabalho. Obrigada. Boa noite a todas e a todos, os participantes desse projeto, né? Quero agradecer a Aline o convite e a oportunidade de estar aqui com os colegas, Lino e Vera, e com vários que estou encontrando aqui, alguns bem de longa data, né? Para trocar algumas ideias. Quando a Aline diz que agradece ter aceitado o convite, não é por nada, eu sempre tenho uma relação de muito compromisso com a nossa corporação e com a causa da justiça. Mas eu estava vivendo um incômodo grande, não que desconheça as tensões que a gente vivencia, mas é que eu não fiquei nada satisfeito com a forma como a OAB se posicionou recentemente, até porque, de alguma forma, encabecei uma petição com outros colegas, pedindo que o nosso presidente nacional, né, não fizesse aquilo que ele acabou fazendo. Eu não criticava a possibilidade de que a OAB tomasse uma posição assim, mas que eu dizia a ele, né? Evidentemente estamos divididos. A sociedade toda está dividida e a nossa entidade acentuará uma fratura muito grande se ela, sem uma consulta à sua base, tomar uma posição que represente colocar por terra toda a luta histórica e política da nossa entidade, né? Como ele acabou fazendo, e o resultado não foi bom para a própria entidade, né? Porque até mesmo o presidente da Câmara rejeitou. Me lembro que quando houve o primeiro impeachment, que a OAB liderou o processo, depois de uma grande mobilização social, junto com outras entidades, receber a petição foi uma cerimônia honrosa no Congresso, com os poderes perfilados para encaminhar a petição que o presidente Marcelo Moreira Machado levava, que o presidente da Associação Brasileira de Imprensa levava, né? Agora o nosso presidente despachou pela porta dos fundos
num guichê em que um servidor subalterno recebeu a petição e não ouviu o presidente da Câmara dizer que a petição era intempestiva e inepta, né? Porque chegava fora de tempo e não tinha conteúdo para ser incorporado ao processo. É muito ruim isso. Bem, é claro que eu não falo pela instituição no sentido de incriminá-la, mas do mal-estar, e eu decidi não estar presente nos eventos. Até pouco tempo ia encaminhar uma proposta à Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal para, neste ano de 2016, abrir um concurso de homenagem ao professor Roberto Lira Filho, autor da expressão direito achado na rua, né? E ele completa nesse ano 30 anos de falecimento e 90 se vivo estivesse, né? E acabei indo lá depois e retirei a proposta. Ele disse, ele teve um horror de se ver homenageado assim, e a proposta está sendo encaminhada com a articulação de duas outras entidades de direito, conhecimento de direito, ensino jurídico, a Associação Brasileira de Ensino de Direito, e o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação de Direito. O concurso está aberto. Bom, mas quando a Aline me procurou, eu vi duas coisas que um pouco, né, Vera, trazem assim, aquilo que é o nosso percurso. De um lado, uma mobilização de jovens advogados, né, depois vi aqui vários, né, e, curiosamente, predominantemente mulheres advogadas, né? Você foi o único homem que eu vi nesse jogo, mulheres, né? Mas o nosso percurso, instalando uma comissão de direitos humanos, que foi como nós também começamos na OAB aqui, né? No momento ainda da ditadura, a mobilização da entidade para se contrapor à ditadura foi reivindicar os direitos humanos como horizonte da nossa reflexão pela justiça, não pela legislação, porque a legislação estava a serviço do arbítrio e aparelhada para impor o despotismo de poder, né, por sua Constituição, por seus atos institucionais, né, a sua institucionalidade, seu Supremo Tribunal, né, o seu processo legislativo, tudo como se funcionalmente um Estado de Direito estivesse sendo reinstalado, embora sem o requisito da democracia como legitimação, né? Então, ver aqui se instalar uma comissão de direitos humanos com homenagem a Luiz Gama, né, que é já uma dimensão de compromisso que se inspira numa trajetória de luta por emancipação social, né? E se instalar, inaugurando o seu protagonismo com esse curso. Quer dizer, esse curso que é de teoria jurídica, prática judiciária e ativismo dos profissionais nos movimentos sociais. Exatamente o lugar onde o direito se estrutura como realização, né? Independentemente da legislação, porque às vezes para se realizar como tal, em algumas circunstâncias tem que se impor contra a legislação, né? E de novo reivindicar que nós, como protagonismo profissional, não só tivéssemos uma vinculação com um horizonte de realização de justiça, com os movimentos sociais, né? Tomar posição, né? Como também tivéssemos em conta o modo como nós exercitamos a nossa própria função social e a nossa função profissional de advogados, né? Então, eu não tive dúvidas. Se fosse lá na série, eu acho que eu não iria. Viu? Não, eu também não chamaria. Eu ainda terei chance de dizer isso ao nosso presidente, que eu acho que é uma pessoa de bem, né? Não entro no juízo que se tome, né? Mas eu acho que não se pode fraturar a instituição, né? E tem utilizado esse critério. Agora, mesmo lá na sua Bahia, eu estou vendo se vou ou se não vou. Mas a gente tem que encontrar a agenda, verificar com que tipo de
relacionamento nós nos colocamos, né? O filósofo Merleau-Ponty dizia, em tempos em que todo mundo usa o mesmo discurso, em que as palavras são equivalentes, todo mundo fala em democracia, em liberdade, em justiça, a gente está vendo isso, né? A gente tem que saber o que separa a partir do discurso e aquilo que você falou, que modo de compreender o mundo e de exercitar a nossa ação transformadora no mundo, né? Quer dizer, com quem que a gente se associa, né? Com quem que a gente se articula? Eu tenho procurado ver isso. Aqui, por exemplo, eu vi um chamamento aos movimentos sociais para discutir direito, é uma tomada de posição num tempo em que muitos têm, em nome da democracia, chamado movimentos sociais para criminalizá-los, né? Para negar a legitimidade da sua ação política na prática e no pensamento em torno da construção de um projeto de sociedade que seja este de reconhecimento das lutas legítimas por justiça, por igualdade, por liberdade, por participação, por direitos, né? Os direitos, às vezes, estão até em contradição com as leis. Né? Porque as leis, a gente já viu como elas são realmente. O estadista alemão Bismarck dizia assim, duas coisas a gente não deve querer saber como são feitas. Ele dizia, as salsichas, e agora a gente já sabe que o McDonald's mostra como é. Hoje tinha foto, inclusive, de cachorros que quer dizer que eram da matéria-prima desse produto que a gente estava caro, né? Então a gente já sabe como são feitas as salsichas, né? E as leis com esse Congresso, com essa legislatura, com esses cambalachos todos, a gente também está descobrindo como são feitas, né? Então as leis são essa articulação de compadrio, de práticas viciadas numa sociedade como a nossa, em que ainda há muito pouco tempo, pela nossa origem colonial, toda a execração do nosso mal-estar social estava explícita nas referências do colonialismo, que são o patrimonialismo, né, dos homens de bem. Homens de bem não é porque eles têm dignidade, não é porque eles são proprietários, é homens de bens. Não é isso? A primeira Constituição brasileira tinha apelido como a atual, que se chama cidadã, que traduz a luta por direitos. A primeira se chamava da mandioca, porque ela era a expressão da cidadania apoiada na renda, né? A pessoa, para ser cidadão, tinha que ter renda. Como o país ainda estava muito pouco desenvolvido, a medida da riqueza era a produção da mandioca. Por isso que os historiadores chamam essa primeira produção de produção da mandioca. Ela era patrimonialista, ela era patriarcalista, né? Porque ela era a expressão de uma cultura que incluía, né, na hierarquia da ação social e política o masculino em relação às outras dimensões do social, sobretudo o feminino, né? Então, o patriarcalismo como característica de uma configuração do mundo privado se apropriando do mundo público, né? E por que a condição colonial foi uma condição de subordinação do outro, né? Sobretudo do trabalho, pela escravidão, né? A nossa origem colonial, ela gerou uma cultura em que a atividade do social, do trabalhador, era de alienação do humano do trabalhador, porque a escravidão é a alienação do humano. No escravo, a gente não reconhece o humano. E o regime jurídico, inclusive, do trabalho escravo, é um regime jurídico de coisificação da pessoa. O escravo podia ser comprado, podia ser vendido, podia ser disciplinado. Uma tortura, que era a prática da disciplina no trabalho. Lembre-se que até o século XX, na nossa sociedade, o modo de exercitar essa subordinação era pela violência disciplinar do açoite, a revolta da chibata, né? No trabalho, a palmatória no campo da educação e o estupro no campo das relações de família, porque
o Código Civil até legalizar o estupro, dizendo que a mulher devia o seu corpo ao marido, que era o chefe de família, o cabeça de casal, o provedor, e, por conseguinte, com todos os direitos que ainda se projetam como forma abusiva, que a Lei Maria da Penha está revelando. E a violência doméstica é uma das características mais marcantes desse sistema colonial que não foi superado ainda e que, por conseguinte, nunca realizou uma cultura de direitos, mas uma cultura de privilégio e de favores, né? Esses estudiosos da nossa cultura, que vocês conhecem das suas leituras, por exemplo, o Victor Nunes Leal, que escreveu o livro Coronelismo, Enxada e Voto, o ex-presidente da OAB, Raimundo Faoro, né, que falou para o ditador, na época, presidente Geisel, quando ele disse o que a OAB esperava da direção política do país, ele disse que reinstaure o habeas corpus, reinstaure o habeas corpus. Ele escreveu um livro chamado Os Donos do Poder. Ou Darcy Ribeiro, né, que foi fundador aqui da Universidade, o pai do Chico Buarque de Holanda, né, que escreveu um livro Raízes do Brasil. E nesses livros eles mostram que essa nossa cultura colonial é a cultura do favor, mas nunca do direito. E o favor se expressa nas estratégias de mediação política, cujos nomes a gente sabe bem são o clientelismo, o coronelismo, o filhotismo, o prebentismo, que significa o presentear, né? O nepotismo, que até a magistratura, a senhora candidata a juiz aí, sabe, desembargadora, né? Que o próprio Conselho da Justiça, quando se colocou como estrutura orgânica de supervisão do judiciário, a primeira política que desenvolveu para, vamos dizer assim, resgatar o judiciário dos seus limites tradicionais foi enfrentar o nepotismo. Né? Todas essas formas em que a gente tem favores, mas não tem direitos. Quem trouxe os direitos? Os movimentos sociais. Por quê? Porque eles saem da condição de excluídos, de negação, de subordinação, de enquadramento, de coisificação, de não reconhecimento, e se colocam de forma consciente, crítica e até mobilizada na insurgência, como ele disse, né, revolucionária, contra esses processos. Então eles enfrentam a lei de saída, porque toda a sua prática é criminalizada. A ditadura se apoiou numa legislação, mas o núcleo constitutivo da ditadura era uma lei de segurança nacional, que se apoiava num tripé. Qual era o tripé? Toda a crítica é criminalizada. Por exemplo, como é que ele falou aqui? Fui de torneira. Me botaram num camburão. Chamaram o gendarme, não chamaram o bombeiro, né? O bombeiro que eu falo não é o hidráulico, não é o bombeiro militar, né? Que não se dispôs a esse papel. Você sabe que, por exemplo, gente como a do Paraçá, dessa área, não se dispôs a esse papel. Capitão Sérgio, né? Não se dispôs a esse papel. Então, a reivindicação, crime contra a segurança. A organização, crime contra a segurança. Ele falou aqui, fui advogar para setores que se mobilizavam, e a primeira posição em face dessas mobilizações era criminalizar a sua organização, a sua ação reivindicatória, a legitimidade do seu protagonismo, né? E é por isso que ainda hoje, tantos anos depois, a gente tem vigorando e atuando. Esse vídeo aí foi promovido, financiado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que é uma das comissões que sobrevive examinando os percursos para exatamente ressignificar aquelas práticas que lá atrás foram criminalizadas e que hoje são ressignificadas porque elas foram
garante da salvaguarda do país como um país democrático. Então, comissão de mortos e desaparecidos. A estrutura de poder reconhece que matou e que tem... Aqui na UNB eu não tenho mais, eu não sou mais reitor, mas tem uma sala cofre que tem 8 esqueletos lá, guardadinhos, aguardando que técnicas novas permitam identificação. A gente não sabe o que são aquelas ossadas, sabe que elas são de gente que, na cultura desse período, né, tiveram as 3 principais formas de contenção. A censura, que proibia o exercício crítico do argumento. A tortura, que significava, vamos dizer assim, sufocar a energia e impor o terror como forma de inibição da ação política. O assassinato político, né? Então daí as comissões de mortes desaparecidas, a Comissão da Memória da Verdade, né? Mostrando como foi dramático esse episódio e como nesse processo a luta pelo direito foi fundamental. Né? Então, eu queria dizer assim, que é importante, primeiro, ver que a dimensão dos direitos humanos está viva e nos ajuda a fazer a análise crítica dos processos sociais, para poder ver o que nos emancipa em qualquer terreno, no terreno da ação política, no terreno da ação interpretativa da nossa história. Ele falou do torturador dele e do professor de estudos de problemas brasileiros, olha aí. Quer dizer, e que nos ajuda a perceber, né, o que é a legitimidade do jurídico que está na base das nossas reivindicações e da nossa capacidade interpretativa para fundamentar a legitimidade das nossas práticas sociais. Ocupar ou invadir? Olha aí, até a língua a gente tem que disputar. As mulheres, por exemplo, foram disputar no idioma a língua do direito penal e do código, para dizer que a figura do crime de rapto, por exemplo, né, não podia permanecer no código quando se apoiava no conceito de que só era tipificado se tratasse de sequestro de mulher honesta. Isso? Parafismo libidinoso. Não é um delírio do jurista, é um despotismo da nossa língua. Porque o vernáculo, aí eu digo, o Chico Buarque, o Aurélio Buarque, né, diz lá no dicionário dele, por exemplo, que a mulher que é honesta, ela está protegendo a virtude dela. O homem honesto, o patrimônio, não é isso? Que coisa. Está lá no dicionário. Né? A mulher honesta, a virtuosa, casta, virtuosa. O homem honesto é o que é o povo, né? Tá aí as ações de probidade, né? É o que cuida da economia. Né? Homem público, se eu disser para você que um homem público, a gente pensa no político, né? Pensa no dirigente, né? Se a gente chamar uma mulher de mulher pública, é isso aí, não é? Mas está no dicionário. Está no dicionário. O dicionário diz assim, mulher pública, prostituta. Né? Até que tivesse. Até o próprio conceito de homem e mulher, né? A mulher é o oposto do homem, e o homem é o ser inteligente. Vem da filosofia, vem da religião. Lá na súmula teológica de Tomás de Aquino, definição de mulher, vaso de concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Eu, quando falo isso, fico vermelho. Você nem ficou. Está lá, né? Bem. Então a gente tem que fazer a briga no campo do vernáculo, quer dizer, no campo do discurso, no campo do direito. Ele falou aqui que tem que ter um enfrentamento na ideologia. Então, agora, isso vem para os editoriais dos jornais,
né? Vem para os programas de televisão, vem para os livros de direito, né? E a gente se enreda nisso. Então, eu acho que colocar esse curso é abrir um programa para a gente fazer uma discussão sobre o que é que constitui a nossa forma de ver o mundo. Né? Porque a questão da ideologia, não é que eu estou falando aí de escola sem ideologia, advocacia sem ideologia, né? Tudo sem ideologia. Não, tudo tem ideologia. O que a gente tem que ter é de que modo essas coisas se inculcam na gente, de que modo os nossos discursos se incorporam na nossa perspectiva consciente ou inconsciente, né? Que vai estruturando o nosso modo de dizer as coisas, de pensar a realidade das coisas. Né? Então, eu acho que isso é fundamental, esse aspecto. E aí, acho que aqui é um encontro, provavelmente, entre profissionais e militantes. Né? Então, é uma troca de significações. Como é que a gente, na nossa prática social de luta por direitos, a gente vai constituindo o discurso da nossa prática, da nossa ação. Como é que a gente vai incorporando na consciência da significação das nossas reivindicações a percepção que a gente tem dos direitos e que significa o nosso lugar político de situação. Aqui todo mundo disse assim, de tomar posição, né? De tomar campo, de tomar lado. Né? No plano econômico, na língua dele é assim, como é que a gente enfrenta o capitalismo, né? Porque o capitalismo é que põe as coisas em primeiro lugar e tudo mais vai se coisificando, inclusive as pessoas, né? Como é que a gente toma tanto nisso no campo da política? A gente fala de Estado, mas o nazismo teve Estado. Essa história que você contou aí também, vocês fazendo uma filmografia, está num belíssimo filme do Costa Grava, chama Sessão Especial de Justiça, que conta essa história durante a ocupação nazista, com a França colaborando em Vichy, e o primeiro-ministro, para que os alemães não, em represália, matassem indiscriminadamente quem atentasse contra os ocupantes, né? Tinha acabado o acordo entre Hitler e Ribbentrop, então os comunistas que estavam contidos, aí se sentiram livres, foram do pau, né? Começaram a matar nazistas lá. Então os alemães disseram, para cada um que morrer, 10 vão, criança, mulher, a não ser que faça uma lei. E aí o dramático, a não ser que faça uma lei, né? O dramático foi que o camarada que fez a lei, Barthélemy, é o autor da tese da irretroatividade da lei. Era o ministro da Justiça. O presidente era o Petain, o Marechal Petain. O autor da tese que a gente estuda, dizendo que a lei não retroage, né? Conforme o ensinamento de Barthélemy, ele que elaborou a lei dizendo isso que você falou aí. O crime que aconteceu lá atrás, o fato que aconteceu lá atrás, como o camarada está preso agora, ele vai ser incriminado por isso, né? Então, eu queria dizer assim, nesse diálogo... Então, esse diálogo, né, dos movimentos sociais que estão aqui em grande número, com os profissionais do direito, é que vai buscar essa dimensão que Vera lembrou, você lembrou, que está expressa naquilo que a gente pode tomar posição de um modo ou de outro. Mas há um modo de tomar posição que significa negar a nossa função política e social e a nossa função profissional. Quer dizer, você pode ser advogado se quiser, quem quiser, mas sendo, não pode renunciar a algumas atribuições que o exercício da advocacia traz como uma distinção para o seu ethos, a sua ética de exercício. O primeiro deles é que a única profissão que está constitucionalizada é a advocacia. É a única. Nem a medicina está. A advocacia está lá na Constituição
tida como essencial à administração da justiça. Então, a nossa atividade enquanto ativismo profissional é não perder de vista que seja algo que a gente faça tecnicamente, no limite, nós não podemos perder o horizonte de que a nossa atividade é essencial para a justiça. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que nós temos uma definição de procedimento que a qualificação da nossa área nos deu enquanto teoria do direito, não é isso? E enquanto prática, a prática corporativa. Nós temos uma colegialidade decorrente da nossa prática corporativa. Então, do ponto de vista dessa concepção, a gente tem, de um lado, uma função técnica. Se não soubermos agir direito, perdemos até perder a carteirinha. Se a gente, por exemplo, o presidente da OAB quase perdeu, porque o presidente da Câmara disse que a petição dele era inerte. Se o juiz disser que é inerte, ele representa, quanto advogado, na OAB para que haja um procedimento ético que pode levar à exclusão dele do quadro. Um bom exercício da atividade. Mas a gente também tem uma função social, por causa dessa configuração de ser essencial à administração da justiça. Então, a gente tem compromisso contratual, mas tem compromisso público. A gente tem que respeitar aquilo que é a definição corporativa do advogado. Qual é a definição corporativa? A sua primeira atitude para ser reconhecido como um bom quadro da corporação é que ele tem que defender a ordem jurídica, a democracia e a Constituição. Está dito lá. E aí, a consequência disso é que quando ele exercita a prática técnica e política da sua função, ele tem que ter um olhar, vamos dizer assim, inteligível sobre a realidade. E aí o Estatuto da OAB diz assim: no limite, isso significa que ele tem que se ajustar, né, o cumprimento rigoroso da legislação, sob pena de transgressão disciplinar. Incide em transgressão disciplinar, diz o Estatuto, o advogado que litigar contra literal disposição de lei, salvo se o fizer em boa fé. Então, o advogado consegue escapar daquilo que a legislação diz que ninguém pode escapar, que é alegar boa fé para não deixar de cumprir lei. É ele que não pode. Se ele fizer com base na existência de um precedente judicial. Para ele advogar contra a literal disposição de lei, ele precisa ter à mão um precedente jurisprudencial. Para ele litigar contra a literal disposição de lei, o precedente tem que ser o quê? Contra a lei. Tem que ser contra a lei. Por exemplo, é um precedente contra a lei o que diz que não pode ser considerado esbulhador, quer dizer, é a figura do Código Penal do esbulho possessório, aquele tipo penal que é chamado, na linguagem do dicionário, de invasão de propriedade. Isso que você estava negociando esses dias aí. Quem trabalha com movimentos sem terra, quem trabalha com movimentos sem teto, sabe o que é isso, porque no final resulta na sua reintegração, e na criminalização da conduta, né? Então, o núcleo penal do esbulho é a invasão. O núcleo político da ação dos movimentos que reivindicam democratização da propriedade é a ocupação. Aí, o advogado tem que perceber isso. E tem à disposição as decisões que os juízes já colocaram à sua disposição. Não pode ser considerado esbulhador. Estou citando um acordo do Superior Tribunal de Justiça. Aquele que ocupa uma terra, deslocamento semântico. Deslocamento semântico, né? Não falou que invade, né? Ocupa uma terra. Quer dizer,
esse deslocamento já tinha se dado na teologia. Aqui tem muitas igrejas, né? Isaías, né? Aquele que ocupa a teologia já tinha ido isso. Já tinha se dado no campo da política. Né? A propriedade, para ser preservada enquanto tal, tem que cumprir função social. Não é isso? Já tinha se dado no campo da política. Né? Aí ele, agora no campo do direito penal. Não pode ser considerado espoliador quem ocupa terra para fazer cumprir a promessa que a Constituição traz de realizar a reforma agrária. E mandou soltar os presos que estavam presos porque tinham cometido um crime de esbulho processório. Eles eram do MST. Então, é um precedente. Então, você se apoia. Tem inúmeros precedentes. Né? Toda a luta feminista se deu com o uso de precedentes. Né? A união estável foi construída por precedentes. Né? O Código Civil continuou dizendo que a família era definida pelo casamento. Né? O social diz que papo é esse? Mas a família é constituída pela união de afetos. Né? Estado. Os precedentes, sim. Aí diz o presidente, entre homem e mulher. É isso? Bom, já não é mais só entre homem e mulher, não é isso? Vai construindo, vai construindo. E termina os nossos estatutos dizendo suas palavras. Ou então, fundado na convicção da injustiça da lei. Fundado na convicção da injustiça da lei. Quer dizer, então a gente tem que fazer esse juízo permanentemente. Né? O que é a justiça e o que fundamenta a nossa prática profissional. Claro que não pode ser uma coisa linear, tem que construir aquilo que está na base das teorias de sociedade, das teorias de justiça, para poder fundamentar a percepção do deslocamento do sentido de construção política, econômica, social, que preside a nossa formação social de país. Né? Então, eu queria trazer esses pontos para a discussão. Né? Sugerir que vejam esse filme, que ele é muito bacana, porque ele coloca todas essas questões em tensão, né? Independente do lugar mais progressista ou mais conservador das pessoas. Entre os advogados que eu vi ali, tem alguns que são muito reacionários, inclusive. Muito reacionários. Mas tinham a clareza da função social deles. A maioria não era, mas tinha convicção. Esse Jorge Tavares aí ficou 50 anos de mal com o Benedito Calheiros do Bonfim, que achava que o Benedito Calheiros do Bonfim era um agente do Kremlin, porque ele recebia o Právida. E o Benedito disse, o Právida era o jornal do Partido Comunista Soviético. Eu não recebia. A minha mesa era a primeira na entrada do escritório. Então, quando a correspondência chegava, botava na minha mesa, inclusive o Právida, que eu não sei quem era. O Jorge Tavares ficou de mal com ele 50 anos, pensando que ele era comunista. Ou Sobral Pinto, que vai aparecer ali, né? Advogado de Prestes, o líder comunista brasileiro. Sobral Pinto, um católico invertebrado, né? Mas que advogou para todos eles, para Nise da Silveira, para Graciliano Ramos, para Prestes. Pela convicção de que o que estava em causa ali era a perda de substância do caráter democrático que legitima uma sociedade. Que eu acho que aqui, quando a gente estiver discutindo os nossos temas, lembrar que não está em causa só quando a gente reivindica a dimensão cultural do Mercado Sul aqui. É uma discussão sobre reintegração de posse aqui, ou a ocupação lá do Jaju e a turma que fez a negociação aqui da... Isso está em causa também ver em que medida a gente mantém uma sociedade democrática. Né? Porque, como ele disse, né, é um artigo que eu escrevi recentemente, o Estado Democrático da Direita. A direita tem Estado Democrático.
que ele é uma questão em aberto? Porque ele não pode ser plenamente democrático. Não logra ser plenamente democrático. Eu acho que vocês também têm que discutir essas questões, porque se não discutirem essas questões, vocês não saberão qual é o lugar político da legitimidade da reivindicação das mulheres, dos jovens, dos trabalhadores, dos sem teto, dos sem terra, de todas as formas de organização, de movimentos, né, que dinamizam o social e que põem em questão os temas da sociedade e da justiça. Né? E como disse a Julinho, quando a gente estiver em... Isso é a frase de um jurista importante, Eduardo Coutinho, né? Luta pelo direito. Mas toda vez que você encontrar o direito em confronto com a justiça, luta pela justiça. Na verdade, eu queria dizer assim, a lei, né? A lei. Luta pelo que está na lei, mas se a lei tiver... Bom, era isso que eu queria trazer como debate. Obrigada, professor. Gente, lembrando que o nosso teto é até às 22 horas, tá? E a gente vai abrir agora para os debates. Quem quer fazer perguntas? Eu vou mandar para o seu acervo a parte digitalizada de 3 volumes da série Direito Achado na Rua. Tá. O das mulheres. É fantástico, gente, eu tenho todas. Tem vários volumes. Tem o original e tem outros que se desdobraram depois. O da saúde e o último, que é a justiça de transição. E discute todas essas questões. Vou mandar digitalizado para você, viu, amigo? Os volumes da série de saneamento estão digitalizados. Inclusive vou publicar na nossa página. Vou mandar para você, vou mandar Eu compartilhei aquele último que teve da Justiça de Transição. Isso compartilhei. Transição chama-se Justiça de Transição, as estratégias de ação política e jurídica de passagem de estruturas ditatoriais para estruturas democráticas, de reconstrução democrática das instituições. Vocês viram que no vídeo, por exemplo, eles estão todos prestando depoimento aonde? Agora? No Toy. Quando eles foram torturados, agora é a escola de educação da cidadania, é o museu. Né? Até para abrir o nosso debate, vou começar com uma pergunta, aí eu acho que de 3 em 3 aí vocês vão respondendo. Tem uma ali, né? Na verdade, só para vocês comentarem isso que o professor José Geraldo falou, esse nosso momento político atual, ele não é muito diferente desse de 64, embora nós possamos denominá-lo hoje como a gente chama do golpe branco. Mas ele existem muitas similaridades. E assim, para vocês comentarem essa fragilidade que existe das nossas estruturas, todas elas, e não só das estruturas, mas também das nossas políticas públicas, porque a gente presenciou e vivencia a cada momento o desaparecimento de políticas públicas afirmativas, e a maioria delas se deu da noite para o dia. O que ficou extremamente marcado e ficará marcado na nossa história. E como isso irá refletir? Porque nós temos, enfim, poucas experiências de impeachment na história da nossa humanidade. O Brasil já teve uma. Mas em todas elas você tem reflexos muito grandes que você enfrenta ao longo de vários anos. E como isso irá impactar na nossa história para que possamos superar. Porque embora a gente talvez consiga reverter esse momento, nós iremos presenciar ainda o efeito, como é que chama? Aquele que repercute, aquele que, tipo da onda, né? Que você pinga e... não é cascata, não é outro nome, mas que vai ainda se permear por que ainda irá permear aí bastante tempo. E é só para começar o diálogo, e aí... Deixa eu só dar um suporte para o pessoal se inscreve. É do CDVT? Não, são 3 fotos, bem rápido.
Enquanto o pessoal se inscreve, eu vou dar só uns informes rápidos. Primeiro, vocês, só para recomendar, uma forma de formação política é participar não só desses cursos, mas também de seminários, de fóruns, de eventos que politicamente possam fortalecer vocês, possam contribuir para a formação política de vocês. A feira do livro de Brasília está com algumas apresentações, por exemplo, o BOF, vai estar lá, o Frei Beto, vai ter o lançamento de um livro extraordinário. Eu que sou marxista cristão, estou adorando o relançamento do Beto, do livro do Fidel e da Revolução, do Frei Beto, né? Muito bom. Eu não recomendo muito assim, não, porque eu falo demais, mas sábado e domingo eu vou fazer duas palestras, né? Eu não recomendo porque eu falo demais, então pessoal, sábado, criatividade e literatura em tempo de ditadura, né? Então vai ser sábado às 17 horas, né? Ainda bem que não vai concorrer com a do Mira Leitão. Com a Mira Leitão. E domingo eu vou falar sobre Nova Esquerda e Revolução Cultural, às 16 horas, né? Ainda bem que o Beto vai falar de mim, é bom porque o público dele, né? Esse é o primeiro aviso. Segundo, quero aproveitar que o professor falou aí duas questões que eu achei extraordinárias. No DVD, no filme, né? Sessão Especial de Justiça, que eu acho extraordinário, que vocês assistam. Vou até falar com o pessoal da Unipop, que se eles tiverem, na terça-feira que vem, pode trazer para ver aí, pessoal. E um outro que as mulheres que estão aqui devem assistir esse filme. Eu assisti e adorei. As Sufragistas, que é um filme extraordinário, que ensina muito direito. Inclusive o direito de resistência, que a gente pouco falou aqui, mas que é o direito de resistência, que é aquilo que o professor Geraldo falou, que às vezes você só pode contestar, né? Bom, e por último aqui eu queria aproveitar e pedir a vocês o seguinte: o pessoal da Unipop, como não veio com o nome da Unipop, eu peguei e tirei cópia, veio com o nome da Nova Esquerda, não tem problema nenhum não. Que é o seguinte, a Unipop, que é a Universidade de Política do Movimento, né? Universidade de Política do Movimento Popular, que é uma espécie de universidade popular, que é tal, como é sabe. Então, em toda palestra que a gente está fazendo, o pessoal que faz parte da Unipop está em palestras que a gente faz, em cursos que a gente está pedindo que o pessoal faça uma lista de presença com o nome, a entidade que pertence, como nem todos aqui são advogados, né? Botar a entidade, o telefone com o zap e o e-mail. E o e-mail, de preferência, em letra de forma, porque numa letra que você erra, o e-mail está fora. Para quê? Para que você receba, tipo o professor Geraldo vai disponibilizar os textos do direito de Chamarro, a Unipop vai disponibilizar, vai mandar para vocês a relação dos 6.000 filmes e documentários que eles têm, divididos em cursos de formação, né, para que vocês possam. Então, eu gostaria que vocês botam duas pessoas lá e começam lá no final do outro, que eu já contei, tem 70 pessoas aqui, aí está exatamente 80, né, começa um aqui na frente e o outro vindo lá de trás, tá bom? Obrigado. Aí vocês colocam. Eu coloquei o livro. Ela aqui primeiro. Você quer o microfone? Acho que não precisa não. Eu não me preocupado atual com a questão das ações insidiosas de estado de exceção. Ontem eu tomei conhecimento de um app que vai ser utilizado nas Olimpíadas e que está sendo distribuído para camareiros, nos hotéis, para denunciar pessoas suspeitas de terrorismo. Quer dizer, uma pessoa que não tem a estrutura legal de
agente da lei. Jean Charles. Pois é, como é que explica isso? Criado pelo governo, é um total distanciamento. Se a galera não gostar da sua projeto, pode dizer que você tem que atitude suspeita, você passar um constrangimento, toda uma situação que pode até levar a um risco efetivo, e isso está agora, já foi distribuído nos hotéis, em locais que eles acham que aquela pessoa está habilitada para dizer que você é ou não. Já foi só Olimpíada. Nas Olimpíadas, né? Então, como isso, como é que está se dando essa questão toda? Para mim, já não estamos sedimentando um terreno de estabilização e que se esse golpe vingar, aí aguarda. Eu só queria sugerir que as pessoas que perguntassem se identificassem, né? A colega, por exemplo. Bom, eu sou Júlia, sou assistente social de formação, mas tenho especialização em gestão pública de direitos humanos e atualmente sou ativista da Rodas pela Democracia. E também eu vou delimitar 2 minutinhos de fala, tá, gente? Pra gente não se estender muito. Danara, sou bibliotecária, estudante de Direito, do MNU e da Frente PLDNF de Lisboa. Eu queria perguntar à doutora Vera, que ela que participou da redação do artigo 68 da DCT, qual foi o espírito de criação desse artigo, né? Porque pelo texto legal parece que era para ser efetivado no momento da redação, né? No momento que está escrito ali, já é titulado e pronto. Mas isso não aconteceu e acontece que a norma infraconstitucional impede o direito constitucional. E para mim é um conflito claro assim, de algo que não devia nem existir, de ter uma reputação do INCA que impede que o quilombola tenha acesso à terra. Então, parece uma aberração, assim, que não aconteceu com o golpe, aconteceu desde que foi criadas essas regulamentações. Então, desde sempre não tem o direito constitucional, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho desse espírito da lei que foi afastado pelas normas institucionais, pelos decretos e pelas outras normas que só impedem e empurram para longe o gozo do direito constitucional que devia, pelo texto, né, devia ser pleno, né, o exercício pleno do direito. Maíra, do Movimento População e Situação de Rua, eu vou fazer uma pergunta para o professor Geraldo. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco, porque eu fiquei meio confuso que você falou de ocupação, né? Pessoas que moram em ocupação. Eu estou passando essa situação nesse momento agora, sabe? Eu só queria saber assim, se a pessoa mora na ocupação, porque tem aquele estado que fala assim, você invade quem tem onde morar, né? Se você mora numa ocupação, você já mora 14, 15 anos na ocupação. Aí chega o momento de derrubar, quem está conhecendo agora no DER, várias derrubadas estão acontecendo, né? As pessoas simplesmente levam para aluguel, quem não quer ir para aluguel volta para a rua. Eu queria saber assim, que se eu explicasse um pouco qual é o direito dessas pessoas que estão na ocupação. Porque eu sei que aquela lei do uso capião, né, também, que a pessoa está 25 anos que está no espaço que o dono não reclama, ele perde o direito para as terras, né? Aí assim, eu queria que você explicasse um pouco sobre esse direito que a pessoa tem. Morar tantos anos na terra e as pessoas chegarem e derrubar e simplesmente tirar sem direito algum, ou vai para o aluguel ou volta para a rua porque não tem direito, porque a terra não é sua. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa situação. Obrigada. Pode falar. Bom, eu queria agradecer ao professor geral, a professora Vera. A minha pergunta é o seguinte: nós falamos muito de, né, vocês falaram muito sobre criminalização dos movimentos sociais, e a gente sabe que isso é uma verdade, de fato, não é de agora, né? O movimento social já vem sendo tentado há bastante tempo. Mas a minha pergunta é mais para refletir, que é na questão em relação ao fortalecimento do movimento social. Que poucos, né, apesar de, assim, o curso já é uma forma também de fortalecimento, né? Mas eu falo num âmbito maior. Como é que a OAB, como nós, advogados militantes, o que podemos fazer para o fortalecimento desse movimento social? A gente vê, de fato, né, todo mundo falou um pouco sobre esse governo hoje populista e o reflexo disso nas políticas públicas, enfim. E o desmonte que vem ocorrendo à noite, né? Eu até falei isso com a doutora Aline, eu trabalho hoje no Ministério da Educação,
Mas eles fazem reuniões à noite, quando não tem ninguém, e eles têm sempre uma novidade pela manhã. Então a gente está aprendendo, e espero não aprender, né, com isso, e que isso passe, porque tem causado até desconforto, né? Enfim, mas acho que é interessante nós também discutirmos isso. Não sei se vamos falar isso em outros momentos, mas falar sobre o fortalecimento, sim, até porque movimentos sociais, sociedade civil também faz parte do estrutura do Estado, né? Nós vemos total ausência do Estado nesse sentido, mas eu gostaria que alguns dos palestrantes pudessem, né, falar um pouco também. Vocês já querem responder ou depois? Pergunta tudo de uma vez. Melhor responder logo. Pode perguntar. Não ficar muito. Quantidade de perguntas que tem. Quantas pessoas mais vão perguntar? É melhor depois. Para ver. Eu vou saber. Eu quero começar pela fala da própria Aline, relativamente a essa coisa dos impactos, né, já perceptíveis e um pouco do aceno, né, para futuro desse momento de perplexidades que a gente se defronta. Como eu entendo que, dentre outras motivações mais estratégicas, de natureza internacional, inclusive, né, da geopolítica, que aqui a gente não está com disponibilidade de tempo, nem é a pauta exatamente, mas, assim, da maneira, nas questões mais perceptíveis, mais sentidas no cotidiano do nosso povo mais comum, a gente tem justamente um golpismo em curso como uma rejeição e repulsa a um modelo de implementação de uma democracia inclusiva. Né? Então, essa delimitação de campo, essa afirmação de alvos, né? Isso está muito bem posto, isso foi muito bem pontuado e que, simbolicamente, a famosa foto da composição governamental branca masculina, não é? E rica, lógico, até porque branco e rico, né, aqui mais ou menos que se equivalem. Então, aquilo já dizia muito do que estava envolto no propósito político a ser implementado. Então, assim, eu acho que esse rescaldo a gente já tem. Seguramente que os danos, não é, os efeitos disso tudo, a gente vai sentir mais adiante, porque a gente tinha um processo ainda em formação de políticas de inclusão. Então, na medida em que isso se desmantela, a recomposição, vamos dizer, é voltar para trás e muito. Então, é como numa viagem. Se você para um tempo fora do programado, até você recuperar o tempo, a velocidade e tal, e cumprir seu planejamento, então, algumas metas para que saíssemos das condições abjetas em que muitos dos nossos irmãos vivem nas periferias e nos campos do país, então, assim, vai ser muito tempo mais a termos que trilhar. E aí, até já adentrando na questão das comunidades quilombolas, que são povos que vivem em condições de absoluta invisibilidade, não é? Quer dizer, qual de nós já esteve alguma vez próximo de uma comunidade quilombola? Então, até a visibilidade física dessa população, ela é complicada, ela é difícil, e é difícil por quê? Porque a gente não tem um Estado que queira conferir qualquer espécie de visibilidade a esse povo. Só uma observação, professora, e a medida provisória de reestruturação desse novo governo,
colocou como meta a demarcação das terras quilombolas, competência do Ministério da Educação. Exatamente. E aí mostra total. Mas até porque faz sentido. Esquizofrenia. Faz sentido. A esquizofrenia, né? Desculpa, mas faz todo sentido, porque se considera que o partido do ministro é autor de uma ação de inconstitucionalidade sobre o decreto que regulamenta o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, então, lógico, ele tem que acompanhar bem o processo, entendeu? Então, faz todo sentido pela ótica que inspira, né, essa coisa que está aí. Então, assim, à época, primeiro que a gente não propunha, também tinha esse formalismo, sabe, assim, de propor o artigo 68. A gente queria algo que dispusesse sobre essa garantia, essa plenitude da propriedade, ou seja, essa titularidade. E também participei do primeiro GT, à época, na Fundação Cultural Palmares, para regulamentar. Então, foi um decreto ainda no governo Fernando Henrique e nunca nenhuma política se efetivou. Na prática, eu acho que seria autoaplicável, não é? Eu acho que assim, uma coisa é você definir procedimentos administrativos burocráticos, mas o direito em si, ele é plenamente autoaplicável, isso nunca se deu, e agora também a gente vai levar mais tempo para dar conta disso. Bom, são muitas questões, né? Eu também quero mandar nosso aqui para abreviar, né? A primeira questão do estado de exceção, né? Um cuidado que a gente precisa ter em conjunturas, porque estado de exceção é uma previsão até da democracia para certas situações. Estado de sítio, né? Quando você precisa ter capacidade de ação para superar determinadas situações. O que se chama de estado de exceção é esse movimento nem tanto mais sutil dentro da estrutura que a gente chama de republicano democrático, inserir estratégias de supressão de direitos e de exercício autoritário de ação política. A gente tem vivenciado, por exemplo, no caso do Brasil, do período pós-ditadura de redemocratização, em situações que envolvam lidar com questões sociais, a questão de polícia, em que, por exemplo, as salvaguardas das garantias constitucionais não vigoram, não é isso? Domicílio, que é domicílio para quem mora no lado sul, para quem mora no sol nascente, não é isso? A questão da presunção de inocência, né? A mãe que morreu de infanzo morreu porque o filho era negro presumidamente culpado, né? Então, são estratégias que vão se filtrando e vão se ampliando, seja por razão de hegemonia política de determinados setores. No caso, a gente está assistindo uma volta das posições colonialistas. O desenho do Ministério é uma prova disso, né? Voltaram os coronéis no sentido sociológico, né? E também a supressão das garantias de regular Estado de Direito. Então, algumas nem são de natureza tão diretamente política, por exemplo, essas formas de supressão ou de suspensão das salvaguardas da legislação para a implantação de interesses econômicos ou funcionais, os mega eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, leis gerais que inclusive alcançam não só o direito penal, mas o direito tributário, todos os campos do direito. É soberania mesmo. Soberania. Eu vi aqui durante a Copa do Mundo um colega que fez uma bobagem dentro do estádio e que foi levado a uma estrutura policial no interior do estádio, Mané Garrincha.
né? E como ele era bem relacionado, de lá conseguiu ligar para fora e falar com o secretário de Estado, os secretários, e quando ele estiver isso, resolver. Quando ele sair de novo do território da FIFA, não é isso? É. Então, as leis gerais, mas o estado de exceção é da política, é a volta da relação de exercício, vamos dizer assim, de uma estrutura de poder político que faz terra arrasada das garantias e das conquistas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, sobre todos os ângulos e por todas as motivações que isso está trazendo. Né? E alguém disse aqui, né, se num momento de provisoriedade a gente está assistindo uma recuperação do estado de exceção, imagine quando o provisório está... e a desconstitucionalização tiver operado o seu efeito. Essa desconstitucionalização, que não é só PEC, não. PECs que estão sendo propostas. São disputas interpretativas sobre a Constituição, que o Judiciário está fazendo, que o Ministério Público está fazendo, né? Então, isso até tem sido chamado de repúblicas soberanas, a República de Curitiba, né? Isso é chamado assim, né? Então, isso é uma coisa. A outra que eu acho que a gente apareceu aqui, que é importante, é a sua questão, né? Que se liga ao que a doutora Simone também coloca. É a combinação de alguns elementos que são de natureza política e jurídica, para dizer o mínimo. De natureza política, né? A luta social por transformar a categoria de certos valores da sociedade, a propriedade, né? A liberdade. Então, por exemplo, é uma disputa política para que a propriedade não seja o bem absoluto que foi o que formou a nossa cultura, que seja um bem submetido a um valor social. Então, cumprir certas funções sociais. Essa passagem, né, da propriedade como um bem absoluto para ser um bem que tem que ser discutido com base no seu significado social, tem repercutido em todos os campos, no civil, no penal, no agrário, nas políticas públicas, né? Então é uma disputa em torno desse valor. Uma disputa que às vezes é dura, com pistolagem, com produção de legislação, é uma disputa simbólica também, né? Como é que a gente defende esses bens, né? Então, por exemplo, na Constituição se defendeu que, como existe um valor, que é a moradia, que relativiza a propriedade, o uso capião é uma forma de garantir a função social. Quando a pessoa ocupa pacificamente uma determinada área que não é especulativa, então a moradia, ela se torna detentora daquela área. Isso funciona em tese e depende do fortalecimento dos movimentos sociais. E depende de certas condições de fortalecimento, que são suas alianças. Alianças políticas, jurídicas, né? Então, é claro que a gente tem essa base, mas tem algumas variações aí. Vai depender se é propriedade privada, se é propriedade pública, né? Então, e vai depender da capacidade dos movimentos sociais defender o seu papel. E essa capacidade, ela é disputada na política. Essa tensão, criminalizar a ação do movimento, reconhecer a ação. Por exemplo, aqui, esse senhor, ele tem atuado como um secretário de Estado que exercita uma função mediadora, não é isso? Você negocia, evita reintegrações de posse, busca substituir estratégias de enquadramento, né? Cessão de uso, políticas públicas, aluguel social, né? Então, nesse meio tempo, há toda uma disputa de valor, por exemplo, com os juízes, tentar ver se eles se dão conta disso, se na formação deles eles se abrem desse tipo de papel. A corporação não se abre tanto, mas a função se abre, porque
se organizam em suas entidades e essas entidades discutem essas questões, é isso? Buscam outras alianças. Você vê que o Papa agora escreveu uma carta para os movimentos sociais e fundamentou a teologia que ele quer desenvolver com base no exercício de uma ação anticapitalista, porque ele diz que o capitalismo é um pecado, ele mata em nome do interesse econômico, né? E diz assim, a única maneira de se contrapor a isso é exercitar uma ação que represente, garantir o que eles chamam dos 3 T's. Quais são os 3 T's? Terra e teto. Terra, trabalho e teto. Agora, ele está falando no plano teológico, não é isso? Só que tem juiz católico, tem advogado cristão que assimila isso e desloca para os outros campos, né? Então, é uma questão que envolve essa disposição de fortalecer os movimentos, reconhecer que não são organizações criminosas. Essa lei que saiu agora quer recuperar aquela ideia de que questão social é questão de polícia, não é isso? Quer recuperar essa ideia, que se resolve com repressão. Quando a gente construiu nos anos recentes uma luta social que é o contrário, e que a Constituição de 88 foi a prova disso, expressa em 2 fundamentos. O primeiro é de validade dos direitos sociais e dos direitos públicos sobre os direitos privados. Inclusive na educação. Bem público e não bem econômico. Não é uma commodity, não é isso? E a outra é de que o processo político e democrático fortalece os atores sociais porque eles têm protagonismo, eles participam. Eu acho, Simone, que uma forma também é entidades como a nossa criarem estratégias de interlocução, de discutir o direito como um direito que reconheça esses fundamentos da propriedade como submetido a uma função social. Que dialoguem com os juízes para que os juízes entendam que a cultura jurídica da formação deles, o legalismo, porque esse governo que assumiu o isolamento, ele assumiu com esse ministério que foi assim caracterizado, né? Mas ele assumiu recuperando a consigna do positivismo, do ordem e progresso, que é a volta da ideia do legalismo como maneira de traduzir o direito, que foi a forma de educação jurídica dos operadores de direito do século XIX. O governo atual está propondo, o premier do Canadá, quando compararam o ministério dele com o nosso, e perguntaram a ele o que dele era 50% homem e 50% mulher, né? Ele disse, porque estamos no século XXI. O nosso, diz assim, porque voltamos ao século XIX. Com o patrimonialismo, o patriarcalismo, e com o ordem e progresso, que é o positivismo da formação jurídica da lei como expressão do direito, que é a cultura jurídica dos operadores de direito, né? Que a gente precisa discutir. E acho que uma maneira de fortalecer é desvendar uma agenda das grandes questões. E aí, o nosso papel de vamos dizer assim, de disputa sobre o discurso, é mostrar legitimamente como é que isso pode representar mais inclusão e não mais exclusão, mais direitos e não... O que a Constituição diz lá? Aquele elenco de direitos não exclui outros direitos que derivem da natureza do regime, dos princípios que a Constituição adota, não é isso? Qual é a natureza do regime? Não é a democracia? Então qual é o papel da democracia? Gerar direitos por tempo. Direitos não são quantidades que você vai estocando numa mochila. Direitos são relações. São relações que você vai ampliando na interlocução. E acho que fortalecer isso, criar a base de cultura, inclusive jurídica, para fazer a leitura de reconhecimento das reivindicações e também de politização das ações. Toda vez que você usa, por exemplo, ocupar, você está politizando. Toda vez que usa invadir, você está criminalizando, não é isso? Quem compartilha o discurso, compartilha a estratégia. Quando você diz invadir, chama a polícia. Quando você diz ocupar, chama o mediador. Não é isso? E, no fundo, você está tentando traduzir a agenda de direitos, né?
A segunda é a agenda dos direitos humanos, que a Constituição diz lá, decorrentes da natureza do regime ou dos princípios que a Constituição adota. Que princípios a Constituição adota? Realização dos direitos humanos, né? Direitos humanos em que sentido? De que humanizar-se não é um dado da biologia, é um dado da história. A gente já viu, a gente não é homem ou mulher, porque isso é uma decorrência dos nossos genes. A gente é homem ou mulher porque isso é um papel social que a gente trabalha. Os filósofos dizem assim, a gente não nasce homem ou mulher, a gente se torna homem ou mulher. A gente se humaniza na luta histórica por ser mais plenamente capaz de vivenciar as condições do humano. Então, a condição do humano é uma agenda sem fim, né? Ainda que diariamente alguém chega e nos diz, vamos desumanizar um pouco para controlar mais. Por exemplo, tornar-se criança é uma experiência do humano. Manter alguém como pivete, como trombadinha, como menino de rua, é desumanizar. A criança a gente protege. O trombadinha a gente pede para reduzir a maioridade dele, a gente pede para um esquadrão de extermínio liquidar ele, não é isso? A gente pede para um vigilantismo acabar com ele, né? Então, quando a gente usa essas categorias, a gente desumaniza. Desumanizando, a gente aceita internação penal, a gente aceita extermínio. E, às vezes, até paga para exterminar. Paga, contribui para isso. Ou a gente pega legislação que permita fazer isso. Mulher é a mesma coisa. E a ideologia contribui para isso. Acidente grave. É matéria do jornal. Morreram 3 pessoas e uma mulher. Quando você trabalha isso no discurso, a sua mente já aceita que na hierarquia, né? Nem a lição do Titanic serve, porque lá no Titanic se escreveu que primeiro as mulheres e as crianças, né? Para salvarem, né? Então eu acho que fortalecer é isso, é construir essa possibilidade, tanto no plano da política, da organização. Ele falou que você tem ideologia, você tem projeto, mas você precisa se organizar e agir. Então, uma ordem de advogados, ela não é um clube de associativismo corporativo. Ela é uma instituição, por isso que a OAB tem essa força, porque ela é mais do que uma corporação. Então, ela tem que abrir a agenda para discutir essas questões e tem que contribuir para discutir a legitimidade das lutas e dos direitos e do reconhecimento. Quando vocês sentam com os movimentos sociais, isso cria uma condição de legitimidade impressionante, né? Porque mostra que no campo das alianças, para que se atinja com discurso de desqualificação, você precisa passar por cima também daqueles que são os que formulam a legitimidade dos discursos teóricos e técnicos e políticos, não é isso? Bom, mais ou menos nessa linha. Bom, como a Vera e o professor Geraldo praticamente já responderam tudo, eu vou fazer só um pequeno Então, na comentário. próxima você responde primeiro. Não, até porque foi ótimo, eu adorei aqui. E até porque depois de uma palestra do professor Geraldo, fica difícil a gente falar, né? Verdade. Isso é ótimo. Eu vou fazer só um rápido comentário com relação ao que falou sobre a lei do terrorismo e a criminalização dos movimentos sociais. Com relação a essa questão do terrorismo, uma das coisas que a gente tem que entender muito é que existem vários tipos de terrorismo, não é só o terrorismo religioso, como o que existe aí, que determinadas organizações terroristas, como a Rede Globo e outras, querem criminalizar, por exemplo, o islamismo. Criou-se ainda uma homofobia nesse país. Não só no país, mas no mundo todo. Quando esqueces que os primeiros terroristas da história foram exatamente os judeus e os cristãos. Os sicários, por exemplo, que praticavam os atos de terrorismo. E depois, qual foi o maior ato de terrorismo do catolicismo? A Inquisição, as cruzadas. Né? Bom, e hoje nós temos uma lei, por exemplo, essa lei de antiterrorismo que tenta se impor desde a época da FIFA, que a FIFA tomou conta aqui de Brasília. E você vê que agora a FIFA só faz Copa do Mundo em países em terceiro mundo, né? Tem menos direitos, né?
E aí, nós temos, por exemplo, essa lei do terror, e quero fechar isso aí dizendo o seguinte: o terrorismo religioso, que eles criminalizam algumas religiões, o terrorismo político, que eles criminalizavam os comunistas, isso nasceu de muitos anos atrás. Por exemplo, dizem que democracia, pelo menos nos Estados Unidos, que dizem que é a maior democracia do mundo, e na verdade é a maior ditadura, porque tem uma lei chamada Lei Patriótica, que o Bush conseguiu aprovar, né? Em que o presidente prende, tortura, mata e não pode ser questionado, onde seu telefone é grampeado, onde seu e-mail é interceptado, pela lei patriótica, que foi logo depois do atentado de 11 de setembro, que foi organizado pela CIA, todo mundo sabe hoje, e pelo pai do Bin Laden e o pai do Bush, que são sócios nas corporações de venda de armas, que precisavam aumentar os orçamentos militares, e isso já está comprovado, né? Hoje, a gente está vendo no Brasil, e hoje eu vi um absurdo, por causa das Olimpíadas, uma senhora chamada Kate Hetz, diretora de uma agência de estudo de segurança, dizer que o Brasil tem 90% de possibilidade de um atentado, e sai uma outra matéria na mídia dizendo, né, grupo radical brasileiro adere ao Estado. Fantástico, foi que colocou aqui. Grupo brasileiro adere ao Estado Islâmico. Só que ninguém sabe quem é essa senhora Kate Hetz. Eu sei quem é. Quando eu era chefe da Contra-Inteligência da Internacional Revolucionária, morava na Líbia, e que coordenava, a gente sabia quem eram os agentes do terrorismo internacional, que eram os agentes da CIA, do Mossad, do Serviço Secreto de Israel. Ela simplesmente é uma consultora de uma agência a serviço da CIA, para que eles, juntamente com agentes do Mossad que se aposentam, fazem parte de empresas de segurança, que quando perdem a licitação, como perderam a licitação no Brasil, começam a fazer o terrorismo, de dizer que vai ter terrorismo assim, assado, para poder simplesmente serem contratadas as empresas. E aí, terrorista, primeiro que não tem grupo pró-islâmico aqui no Brasil, primeiro que o Estado Islâmico não é Estado nem é islâmico, é uma empresa americana a serviço do imperialismo e do sionismo para construir uma desestabilização permanente no Oriente Médio, em que dos 3 trilhões e 150 bilhões de dólares, que é a corrida armamentista mundial, 1 trilhão e 600 trilhões é gasto pelos Estados Unidos, o resto é pelos outros países do mundo. E desses 300 bilhões é o orçamento militar do Oriente Médio. Eles vendem 150 bilhões de armas para Israel e 150 bilhões para os outros países. E o Estado Islâmico é que faz essa desestabilização. Por que os serviços de inteligência da França e dos outros países não conseguem detectar, com tudo isso que está aí, com toda essa parafernália tecnológica, os atos de terrorismo? Porque existe uma relação promíscua entre os serviços de inteligência e os órgãos de comunicação. Porque a própria CIA, o próprio serviço de inteligência, que é o encarregado de fazer as criminalizações, manda os releases para as grandes redes de televisão. Hoje as guerras não são mais gastas em arma, não. Eles gastam pagando jornalista, pagando as grandes corporações e ameaçando as redes de televisão de retirar a publicidade se eles fazerem alguma coisa. Tanto que eles dizem diariamente aí, eles chamam o Evo Morales de cocaleiro. Só que ninguém sabe que a cultura da coca lá na Bolívia é completamente diferente daqui. Então, essa lei do terror que foi aprovada pelo Congresso, é possível, por exemplo, que esse governo ilegítimo que está aí, ele vai querer colocar durante o período das Olimpíadas, como o professor colocou, isso que tem um estado de exceção, estado de sítio, ele vai querer colocar algum estado de exceção. Alguma coisa nesse sentido. E
algumas empresas que querem fazer parte da segurança das Olimpíadas para infiltrar agentes do serviço de inteligência aqui dentro, como a NSA fez, contaminando os computadores da Petrobras. E é como que você sabe disso? Que o Eduardo Snowden já tinha denunciado há 3 anos atrás o golpe aqui. Há 3 anos atrás o Snowden denunciou o golpe. Então, gente, só para colocar que essa criminalização ela se dá dentro de um sistema mundial de derrubada dos governos progressistas e se dá na criminalização dos movimentos, porque os movimentos sociais são a base dos governos progressistas e populares que a América Latina passou esse ciclo. É isso. E muita gente não sabe que essa coisa acontece nisso aí. E que ainda é, concluindo, fundamentado dentro de uma doutrina chamada Doutrina de Segurança Nacional, que hoje ainda passa pela cabeça das polícias militares brasileiras, dos coronéis que frequentaram a Escola das Américas, que tinha sede no Panamá, e que foi a base da Lei de Segurança Nacional aqui no Brasil, durante o período da ditadura, e de decreto do professor. Lembra muito bem que era o decreto 477 do 28, eu que fui aplicado aos estudantes. Que aplicava aos estudantes. Vocês estudando direito seriam presos, todo mundo. Tá? Bom, gente, em virtude do horário, a gente já vai encerrar. Vou passar só um informe para vocês. Dia 25 de julho, agora, nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, aqui na UAB de Taguatinga, no mesmo horário, às 19h30. E você também tem um informe, né? E também dia 5/8 a gente vai estar lançando a revista Traços, vocês já conhecem. A Traços é uma revista que trabalha resgatando pessoas em situação de rua, e a gente vai lançar ela aqui dia 5/8. Vou passar aqui para a doutora Vera, que ela também tem um informe. 2 segundos só. Domingo agora, 24 de julho, a gente está realizando à Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e em torno, feijoada em comemoração ao Dia Nacional da Mulher Negra, que também se comemora no dia 25. Então vai ser no Bar Bardim, 405 Norte, no Bloco A. O convite é apenas R$20 e lá também vai acontecer uma feira afro. Então vai ser assim um domingo de celebração e esperamos contar com muitas e muitos de vocês. Bom, eu quero agradecer novamente ao professor José Geraldo por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco. É extremamente importante esse momento que a gente está vivendo. Como o senhor disse, a respeito do nosso curso, né? O objetivo de nós termos iniciado com esse curso foi exatamente com o objetivo de envolver e fazer a OAB entender que não existe direito que não seja pela construção dos movimentos sociais. E a gente diz isso toda mesa. Toda vez a gente diz isso, a gente disse isso na abertura, o nosso presidente tem nos apoiado, ele realmente assim, e toda a nossa equipe da nossa subcomissão é muito coesa nesse sentido. Eu falo assim, sempre que a gente conseguiu irmãos, porque é difícil a gente encontrar dentro da UAB pessoas que consigam ter essas mesmas ideias que a gente. E o que a gente quer é isso, é romper essa barreira, romper com esse tradicionalismo, esse conservadorismo, a gente quer essas pautas dentro da UAB. E é por isso